Bora lá, fiel, acompanhar aqui a reação da nação corintiana, o que o pessoal tá repercutindo dessa vitória, ó, suada do Corinthians lá dentro do Canindé contra a Portuguesa. O Corinthians que avança, né, pra pegar o Novo Horizontino na semifinal. Bora ver o que o Mano falou, o Benja também se posicionou, o Ronaldo Giovanelli já começou a aloprar geral, até o Dinei zoou pra caramba nas redes sociais dele, coloquei um trecho aqui, o Chico Garcia também deu uma aula de Corinthians, tá bem legal o vídeo. Então curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel pra sempre receber as notícias, informações do Corinthians, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Hugo. Corinthians não merecia a luz a melhor, mas tem goleiro. E seleção brasileira precisa de goleiro. Ah, só pros pênaltis, Ronaldo. Não, o goleiro tem que ter sorte, garra. E o Hugo tem. Hugo, monstro sagrado. Passou agora, ó, o Gilmar dos Santos Neves em números de pênaltis defendidos. E tá chegando o Hugo aí. Hugo, o melhor de todos. Hugo na seleção. Pronto, falei, tchau. Pois é, pessoal, terminou no Canindé. Portuguesa 1, Corinthians também 1, rapaziada. E novamente ele, salvando a lavoura. Novamente ele, fazendo a Fiel feliz. Eu não vi Yashin, mas eu vi Hugo Souza. Esse cara é um monstro. Uma das maiores voltas por cima da história recente do futebol. De rejeitado no Flamengo para construir agora possivelmente uma história dentro do Corinthians. E tem tudo para virar um grande ídolo. É um cara que tem personalidade, pega muito e nos momentos decisivos ele sempre aparece. Parabéns, Hugo Souza. Você ofuscou inclusive a partida ridícula que o Corinthians fez durante boa parte do jogo. O Corinthians está classificado, beleza, vamos aí para a semifinal, vamos pegar o Novo Horizontino fora de casa, porém, não podemos apagar o que foi o time do Corinthians hoje durante boa parte da partida. Ridículo, nojento, beleza, correu no final ali, se dedicou, tentou ir pro abafa para cima da Portuguesa, mas o Corinthians ele não pode ser tão submisso num jogo decisivo, galera. Não dá para ser assim. O Corinthians durante boa parte do jogo viu a Portuguesa jogar. O Corinthians poderia ter virado o primeiro tempo perdendo de 3-0, e isso é inadmissível. Tamo felizes aí com a classificação? Claro que tamo. Mas esse jogo tem que servir de lição, rapaziada. Não dá pra entrar com esse sangue doce não, mano. E não vem pôr a culpa em desculpinha de eu tô desgastado fisicamente. Porra nenhuma, irmão. Vamos parar com essa vitimização do futebol moderno. O Corinthians tá no segundo mês do ano. Esses caras começaram a treinar no meio de janeiro. Eles estão correndo praticamente há um mês e pouco. E já estão aí com a língua de fora, mano. O Dorival rodou o time, aí mesmo assim os caras não responderam dentro de campo. O Corinthians entrou hoje para jogar um jogo treino, enquanto a Portuguesa estava tentando jogar uma decisão. Endureceu pro Corinthians, bom time da Portuguesa. Mas independente disso, rapaziada, não vou ficar metendo pau não, porque hoje é noite de festa, mano. Coringão avançando. Hugo Souza, que monstro que você é. E vou te falar, mano, eu não vi Jairzinho, mas eu vi o Vitinho também, mano. Que golaço do Vitinho, mano. Nos minutos finais, ali nos acréscimos, ele acabou empatando o jogo e mandando a decisão pros pênaltis, mano. Vou te falar, mano, o Corinthians tá com sorte de campeão. Eu sei que tem um monte de ante aí que tá se rasgando, ficaram até tarde torcendo contra, ó. Chupa porque o Corinthians esse ano vai levar título de novo. Vai preparando o lombo, Flamengo. E vai preparando o lombo vocês, Palmeiras. Porque afinal tem tudo novamente pra ser Corinthians e Palmeiras. É outra surra que vocês vão levar. Confie! Fala, meu povo! Começando mais um 60 segundos do Benja. Pois é, a Portuguesa sendo a Portuguesa. Jogou melhor o tempo inteiro. Corinthians hoje muito mal. Nos 90 minutos, o Hugo foi o melhor jogador do Corinthians, fez grandes defesas. Mas é a Portuguesa sendo a Portuguesa e no finalzinho o Vitinho marcou um golaço. Decisão para os pênaltis, aí não dá, né? O Hugo, para variar, fez milagre. Esse goleiro tem uma estrela incrível, é um baita de um pegador de pênaltis e Corinthians está na semifinal do Paulistão. E melhor, hein? Porque pela combinação de resultados, é lógico, tudo é na teoria, mas o empate e a vitória por pênaltis daria a chance do Corinthians pegar o Novo Horizontino, e é o que aconteceu. Enfim, Portuguesa sendo Portuguesa e Corinthians sendo Corinthians. Não duvidem do Corinthians. Não duvidem do Corinthians. Agora vocês todos podem dormir, seus entes. Podem dormir, seus entes. Não duvidem do Corinthians. Vai, Corinthians. Que loucura, hein? Que domingão! Hugo Souza, meu Deus do céu, nascido para ser Corinthians, criado na Gávea
nascido para ser Corinthians. Esse rapaz, ele foi forjado para ser corintiano. É impressionante. O Hugo Souza, ele quando ele foi vir para a terra, o Papai do Céu olhou para ele e falou assim: olha, você acha que você vai brilhar nesse clube aqui, mas na verdade você tem uma estrela alvinegra. Você vai ser um dos maiores ídolos da história desse clube centenário gigantesco. É o que está acontecendo. A cada jogo, a cada decisão, a cada disputa, o Hugo Souza ele fica cada vez maior. Impressionante. 2 pênaltis defendidos nas disputas de pênaltis e um deles no tempo normal. Ou seja, 3 penalidades. 3 penalidades. O cara chegou ontem e ele só está atrás de Cássio e Ronaldo Giovanelli entre os maiores pegadores de pênaltis da história desse clube. Que loucura. Ele chegou ontem, e já se tornou um cara desse patamar. Impressionante. O Corinthians elimina a Portuguesa não sem dificuldades, nas penalidades, um 8-7 para poder chegar na semifinal do Campeonato Paulista e agora pegar o bom time do Novo Horizontino, hein? Que deixou pelo caminho o Santos. O Santos de Neymar, com um golzinho lá nos acréscimos no final. Que fórmula do Campeonato Paulista, que campeonato emocionante. Cara, é muito time bom. A Portuguesa fez uma campanha espetacular. O Novo Horizontino, então, nem se fala. Chega na semifinal agora. A gente viu outros times também performando. O próprio Mirassol, né? Que é um time muito embaçado, mas que acabou não classificando para o mata. O Guarani. Olha, impressionante, cara. Ganhar o Campeonato Paulista não é mole. E por mais que a gente fale, estadual, não sei o que, cara, o Campeonato Paulista é impressionante, velho. Você tá jogando praticamente uma Série A, porque você tem Bragantino, você tem Mirassol, você tem a Portuguesa fazendo essa campanha, você tem o Novo Horizontino que já era para estar na Série A há pelo menos 2, 3 temporadas. Então, assim, não é fácil realmente jogar o Campeonato Paulista e ainda mais ganhar o Campeonato Paulista. E agora a gente tá falando de uma semi. Quando se trata do Hugo Souza, você tem uma probabilidade muito maior em relação a qualquer outro time, a qualquer outro goleiro, de que ele faça a defesa. Tô mentindo? Tô falando uma bobagem? Me corrijam se eu estiver errado. Eu tô falando uma atrocidade aqui? Quando o corintiano sofre um pênalti, e não tem sido raro, tá? O Corinthians tem sofrido pênaltis todos os jogos, praticamente. Mas aí você pensa o seguinte: óbvio que ele vai tomar gols. Óbvio. Em algum momento o atacante vai deslocar o Hugo, vai chutar no canto oposto, vai conseguir fazer uma cobrança que vença o goleiro do Corinthians, como aconteceu em várias cobranças de pênaltis nessa disputa contra a Lusa. Mas, cara, durante a bola rolando, acontece um pênalti, eu tenho certeza que você, corintiano, pensa assim: bom, tá bom, pênalti pros caras, mas a gente tem o Hugo. E não é errado pensar assim, porque é impressionante. A estatística dele, a probabilidade dele, ela é muito favorável. Então, quando você olha o Hugo Souza, você fala assim: cara, beleza, o cara pode até marcar o gol, mas assim, nós temos uma boa chance dele pegar. E é isso que acontece. Não é que o torcedor já fica tranquilo, do tipo, ele já pegou. Não, mas, cara, há uma confiança maior em relação ao Hugo no Corinthians do que qualquer outro time. Porque é impressionante, cara. Quando o Hugo cai pro canto oposto, o cara chuta pra fora. Como aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense pelo Brasileiro, durante a semana. Foi isso que aconteceu, os caras tiveram um pênalti. É o que eu falo. Toda hora tem um pênalti contra o Corinthians, hein? Tem que olhar isso aí, hein? Mas tá bem, não quero entrar em polêmica. Aí os caras vão cobrar, o Hugo caiu pro outro lado, o cara chutou pra fora. Porque o Hugo, ele já adquiriu um tamanho que eu tenho certeza que o cara chega na frente dele e fala assim: e agora? O gol, ele é grande, gente. A gente tá falando de 7 metros. 7 metros e 32 centímetros. É muita coisa. Por 2,88. É muita coisa. O cara olha aquele gol e fala assim: porra, se eu chutar no canto, esse cabra não vai pegar. Mas eu tenho certeza. Isso acontecia com o Cássio também, que tem uma boa média
de pênaltis defendidos e tudo mais, quando ele estava no auge, pô, era muito difícil fazer gol no Cássio, inclusive nas disputas de pênaltis. Tem uma estatística, inclusive, do Cássio, que um pênalti, pelo menos, ele pegava. Então, diante disso, o Corinthians muitas vezes avançava nas disputas de pênaltis, porque um pênalti, pelo menos, o Cássio pegava. Às vezes ele pegava mais de um, às vezes o adversário chutava para fora e tal. Então, na média, ele sempre pegava um pênalti. O que isso significa? Que se o Corinthians acertasse os 5, passava. Porque um, pelo menos, ele pegava. Essa era a média do Cássio. O Hugo Souza são 2. A média dele é de 2 pênaltis defendidos. Então, você tem uma probabilidade muito maior de avançar. Basta o teu elenco ser, competente. E olha que o Garro começou batendo e perdendo a penalidade. Só que depois disso, aí ele pegou e aí realmente houve uma competência de vários jogadores dos 2 times. E a gente só foi ver ele pegar lá nas alternadas já uma penalidade. Mas assim, quando você tem o Hugo Souza, você está muito mais próximo de ganhar. Desde que os teus jogadores, eles correspondam. Eles consigam ter a eficiência de marcar nas penalidades. Agora, quando você tem no tempo normal, você não tem muito o que fazer, né? Você não tem a chance de cobrar um pênalti. Você só tem um pênalti contra. Durante o tempo normal, não é uma disputa de pênaltis. Não é do tipo assim, se você errar, eu tenho que fazer. Se você fizer, eu sou obrigado a fazer. Porque senão eu preciso continuar vivo. No tempo normal, a pressão é muito maior. Porque se os caras fazem ali, já é 1-0. E ele vai lá e pega. É impressionante. Claro, depois o Corinthians até toma um gol, e vai para o segundo tempo e busca um empate aos 47 minutos do segundo tempo. Cara, que loucura. E justamente com Vitinho, que fez o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. É muito louco. Vocês lembram que eu falei pra vocês aqui? Pô, o Vitinho, cara, eu não sei o que o Vitinho quer. Cara, o Vitinho, ele tem recurso, ele tem qualidade técnica, ele finaliza bem, mas tá faltando alguma coisa, tá faltando um acabamento, tá faltando uma definição. Porra, por que o Vitinho não desabrocha, não aparece? Daí o Yuri Alberto machuca e o ataque titular nesse jogo escolhido pelo Dorival foi Memphis e Guinegão. No jogo contra o Atlético Paranaense foi Memphis e Vitinho. E o Vitinho, cara, fez uma das piores partidas que ele fez com a camisa do Corinthians. Jogo seguinte, ele começa com Memphis e Guinegão e coloca o Vitinho no segundo tempo. E aí o Vitinho faz uma jogada impressionante. Golaço. Um gol pra ficar na história. E se o Corinthians se sagrar campeão paulista, esse gol do Vitinho aí, ele vai ter que ser muito lembrado. Mas assim, muito lembrado. Porque ele salva o Corinthians de uma situação muito adversa. Ali o Corinthians estava eliminado. Tudo bem, tinha mais acréscimos e tal, mas o tempo regulamentar já estava esgotado. Ele vai, pega uma jogada individual pelo lado esquerdo, corta para dentro e chuta no ângulo. E coloca a decisão para os pênaltis. E esse gol é tão importante porque você tem um goleiro como o Hugo Souza. Então, quando você ali decide ir para os pênaltis, você está dizendo para o teu adversário, agora complicou para você. Por quê? Porque você tem um goleiro pegador de pênalti. Você tem um goleiro que é decisivo nesse quesito. Então, não é que o Corinthians estava virando o jogo e estava se classificando, mas ele está levando o jogo para uma condição de disputa em que você leva vantagem. Sim, quando você tem o Hugo Souza, você leva vantagem. Então, assim, impressionante. Impressionante o gol na hora certa que o Vitinho faz para levar a disputa para as penalidades. Para dizer para o Hugo Souza, parceiro, eu dei o meu melhor,
você cometeu um pênalti no tempo normal, você já pegou uma penalidade, isso também dá confiança pro goleiro, né? Quando ele vai pra disputa de pênaltis, ele já pegou um no tempo normal, o goleiro tá gigante, ele tá com 3 metros de altura, ele tá pensando assim, cara, eu já peguei um pênalti hoje, porra, desses caras. E o adversário deve estar pensando, caralho, é uma pica fazer gol nesse cara. Pô, os caras, a gente no tempo normal não conseguiu. O cara é taxado e tem como característica ser pegador de pênaltis. O cara pode ir para uma Copa do Mundo só porque pega bastante pênaltis. Vocês imaginem a Portuguesa, quando foi para a disputa. O que eles pensaram? O que esses jogadores da Portuguesa pensaram? Caraca, velho, nós vamos ter que fazer gol nesse cara. E olha, vou dizer, hein, a Portuguesa ainda foi muito bem. Muito bem. O Hugo acertou canto em alguns momentos, em outros ele caiu pro outro lado, em outros ele ficou, teve um chute no meio do gol que ele tentou tirar, a bola passou entre as pernas, então tava difícil pro Hugo, tava difícil porque a Portuguesa foi muito bem. Mas eu imagino a cabeça dos caras da Lusa pensando assim, caraca, é o Hugo Souza, o que eu faço? E os caras foram muito bem. Só que assim, como eu disse, se o Corinthians for competente na batida, esquece. Uma hora ele vai pegar. Não é que o cara vai chutar pra fora. Uma hora ele vai pegar. Então, o jogador do Corinthians, quando a bola caía pra ele só tinha que acertar a casinha. Ele tinha que fazer o gol. Porque ele sabia que uma hora o Hugo ia pegar. Não tem jeito. É uma segurança, é uma garantia. E, como eu disse, demorou, né? Demorou. Eu falei, caramba, porque o Hugo pegou um lá, que igualou da sequência na disputa, quando o Garro perdeu o pênalti, só que depois ele começou a não pegar mais, e aí o Corinthians foi fazendo, os caras foram fazendo, aquela coisa toda, e aí foi para as alternadas, e de novo eu falei, não é possível, porque a gente sabe, a média do Hugo é 2 penalidades nas disputas de pênaltis. Cara, quando você tem um goleiro que a média dele é de 2 penalidades defendidas, você já tá meio caminho andado. Você só precisa ser eficiente. Você só precisa não fazer merda. É ir lá e cobrar direitinho. Porque o teu goleiro vai te salvar. Ele vai te salvar. E ele salvou. Demorou um pouquinho, mas ele salvou. Hugo Souza, impressionante. E o Corinthians foi lá e conseguiu a sua classificação. Acho que tem muitos motivos para comemorar, de verdade, de verdade. Pode parecer bobagem, a gente está falando de umas quartas do Paulista contra a Portuguesa, um jogo único no Canindé. Tem que comemorar? Sim. Porque se a gente colocar isso num todo, a gente está falando de um time que, como todo mundo, teve pouco tempo de treinamento, muitas saídas, outras chegadas, reformulação de elenco, começando a temporada de uma forma prematura, com vários jogos em sequência. Tudo isso é verdade. Mas nesse cômputo, o que nós temos? Um título, que é a Supercopa do Brasil, e uma classificação para a semifinal no Campeonato Paulista. Então, tudo que o Corinthians se propôs a fazer nesse ano, ele fez com excelência. Ele não conseguiu resultado sempre? Não. Por exemplo, no derby, que foi na Neoquímica Arena, perdeu o jogo. Mas não vale, obviamente, para efeitos práticos. Mas a gente sabe que o Corinthians jogou melhor. Então, para análise, isso serve também. Se eu entender que esse Corinthians ganhou a Supercopa sobre o Flamengo jogando mais do que o Flamengo, perdeu o derby em casa, mas jogou mais do que o Palmeiras, então a gente escolhe. A gente vai querer analisar resultado ou desempenho? Ou resultado e desempenho? Para tentar entender qual é a evolução do time. Então, assim, acho que a gente tem bons motivos para celebrar diante dessa classificação, embora toda dificuldade. Até porque agora muda tudo. E a cada fase, a cada estágio que o Corinthians passa, avança, muda tudo. Quando você sai da fase de grupos para umas quartas de final, num jogo único, muda tudo. Mas você continua mantendo a tua força. Aí você vai para semi, jogo único, muda tudo. Fora de casa,
contra o Novo Horizontino, esse jogo vai ser uma pica de difícil. Mas vai ser muito foda. Não é fácil ganhar do Novo Horizontino lá. O Corinthians vai ter que realmente focar no Campeonato Paulista e nesse jogo especificamente, se quiser avançar. Bora lá, fiel. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora lá, fiel. Você sempre vai ficar informado do Corinthians, pós-jogo, tudo do Corinthians é aqui nesse canal. Eu sou o Murilo, te atualizo aqui sobre o Timão. Então curte aí, se inscreva aqui nesse projeto que nós estamos iniciando agora, o Bora lá, fiel. Assim você vai dar uma força enorme pra gente, beleza? Pessoal, Corinthians passou, classificou na raça. Próximo adversário do Corinthians, nada mais, nada menos do que o Novo Horizontino, o time que fez a melhor campanha dentro do Campeonato Paulista até agora, eliminando o Santos, tá bom? Um gol no último minuto, um Santos de Neymar ali, os caras passou a carreta lá e foi embora. Então vai ser um jogo muito difícil, aonde o Dorival, se quiser ir para uma eventual final, e quer, lógico, obviamente ele vai ter que medir e apontar todos os esforços para o Campeonato Paulista. Não vai ser um jogo fácil, tá? É lógico, né? A gente fala, é Novo Horizontino e tal. Pessoal, olha o jogo, olha a pedreira que foi dentro do Canindé contra a Lusa, mano, contra a Portuguesa. Olha o jogo difícil, os caras dificultam demais. Pode os caras ver que é o Corinthians, é o time ali, cara. Por exemplo, o Novo Horizontino é a competição mais importante do ano pra eles, cara. Então, eles vão vir com tudo. Então, o Corinthians, eu sei que o Campeonato Brasileiro é muito importante, não pode abrir mão. Hoje, claramente, deu pra ver, notou-se os desgastes físicos, principalmente do Bidu, cara. O Bidu ali, no começo do primeiro tempo, deu uns piques que já não tava aguentando mais, né? Notório, mano. Muito jogo um atrás do outro, né? Os nossos dois laterais, onde o Corinthians tem muita debilidade ali, não tem, né, peças de reposições à altura de Matheus Bidu e Mateuzinho. E aí, notoriamente, deu pra ver o desgaste do time, porque o Corinthians, cara, não foi um jogo bonito. Você viu que o Corinthians não tinha uma ligação eficiente da zaga pro meio, do meio pro ataque não funcionava, né? No segundo tempo, quando o Dorival tirou o Memphis, tirou o Guinegão, né? Colocou o Garro, colocou o Pedro Raul, deu um pouco mais, o Vitinho, deu um pouco mais de mobilidade ali, que durou pouco, tá? Foi alguns lapsos assim, durou pouco. Mas o Corinthians hoje não faltou uma coisa, né? Que não tem como a gente reclamar. Não faltou garra, não faltou intensidade, não faltou vontade. Tanto que o Corinthians buscou um gol no último minuto. Mas é isso, pessoal. Amanhã eu volto com mais notícias do Timão, né? Por favor, se der pra você e você puder, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, tá? Um prazer ter vocês aqui. Vamos seguir junto aí nessa trajetória do Timão, sempre bem informado por aqui, tá certo? Vamos lá, vamos que vamos. Amanhã eu volto com mais notícias do Timão. Um forte abraço, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Vai, Corinthians!